O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versão fácil de ler. A tentação de Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo quando voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Ali, durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo e não comeu nada nesse período. Depois disso, Jesus teve fome. Então, o diabo lhe disse: "Se você é mesmo filho de Deus, mande esta pedra se transformar em pão." Jesus respondeu: "As Escrituras dizem, nem só de pão vive o homem." Então, o demônio o levou para um lugar alto e lhe mostrou, num só momento, todos os reinos do mundo. E lhe disse: "Eu lhe darei todo este poder e toda esta glória, pois tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Tudo isso será seu, se você se ajoelhar para me adorar." Jesus lhe disse: "As Escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele." Depois, o diabo levou a Jesus para Jerusalém e colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: "Se você é mesmo o Filho de Deus, atire-se daqui para baixo, pois as Escrituras dizem, Ele dará ordem aos seus anjos para que cuide de você. As Escrituras também dizem, eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem os pés machuquem nas pedras." Jesus lhe disse: "Também as Escrituras dizem, não ponha o Senhor seu Deus à prova." Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, ele o deixou até uma outra oportunidade. Jesus voltou para a Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. E a sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus foi para Nazaré, onde ele tinha crescido. No sábado foi à sinagoga, como era de seu costume. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras. Eles deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu e achou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para proclamar as boas novas aos pobres e anunciar a liberdade aos presos. Ele me enviou para dar vista aos cegos, para libertar os que estão sendo maltratados e para anunciar o ano em que o Senhor vai favorecer o seu povo." Depois de ler, Jesus fechou o livro, deu-o ao ajudante da sinagoga e se sentou para ensinar. E os olhos de todos estavam fixos nele. Então ele começou a falar: "Hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir." Todos estavam elogiando a Jesus e admirados com as palavras bonitas que ele falava. Eles diziam: "Ele não é o filho de José?" Ele lhes disse: "Sem dúvida vocês vão me repetir aquele ditado que diz, médico, cure-se a si mesmo. E vão também dizer, por que não fez aqui na sua terra as mesmas coisas que ouvimos dizer que fez em Cafarnaum?" E disse ainda: "Digo a verdade a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Digo a verdade a vocês, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu por 3 anos e meio e houve grande fome em toda a terra. Mas Elias foi enviado somente a uma viúva em Sarepta, na região de Sidom, e a nenhuma outra. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, com exceção de Naamã, o sírio." Todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva quando ouviram essas coisas. Então levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no para a beira do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de jogá-lo de lá para baixo. Jesus, porém, passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Depois, Jesus foi para Cafarnaum,
cidade da Galiléia. Ali, ele ensinava o povo no sábado. Todos ficaram admirados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio dentro de si, e ele gritou bem alto: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei que você é o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então, o demônio jogou o homem no chão no meio de todos e saiu dele sem o machucar. Todos ficaram impressionados e começaram a comentar uns com os outros: "Que ensino é este? Vocês viram com que autoridade e poder ele dá ordem aos demônios e eles saem?" E a sua fama se espalhou por toda a região. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra dele estava com uma febre muito alta e lhe pediram que a ajudasse. Jesus debruçou-se sobre ela, repreendeu a febre e esta a deixou. No mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos aqueles que tinham parentes com vários tipos de doença os levaram a Jesus. Ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos deles saíam demônios gritando: "O Senhor é o Filho de Deus!" Mas Jesus os repreendeu e não os deixou falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus foi para o lugar solitário. A multidão estava à procura dele. Quando o encontraram, não queria deixá-lo ir embora. Jesus, porém, disse a eles: "Eu preciso anunciar as boas novas a respeito do reino de Deus a outras cidades também, pois foi para isso que Deus me enviou." E ele continuou a ensinar nas sinagogas da Judéia. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.